EJA 2, página 89. Linguagens e códigos. Módulo 4, etapa final. Arte. EJA 2, módulo 4. Arte. Página 90. Atividade 1. 1. Observe atentamente o quadro abaixo e responda à pergunta a seguir. Início da descrição da imagem. Óleo sobre madeira, pintado pelo renascentista italiano Leonardo da Vinci entre os anos 1503 e 1506, utilizando o esfumato, técnica criada pelo próprio artista que consiste em mesclar e suavizar as formas intensificando luz e sombra, sem a utilização de linhas de contorno, intitulado Mona Lisa, medindo 77 cm por 53 cm, também conhecido como a Gioconda. Encontra-se exposto no Museu do Louvre, em Paris. Retrata uma mulher sentada, mostrando apenas o seu colo, parte superior do corpo, e está com um vestido em tom verde escuro de mangas compridas e decote quadrado. Está com o braço esquerdo sobre o apoio da cadeira, e a mão direita pousada sobre a esquerda, os cabelos soltos, sorri levemente e seu olhar parece seguir seus admiradores. Ao fundo, uma paisagem da natureza composta por águas, montanhas com gelo, e caminhos, por entre essa paisagem natural. Fim da descrição da imagem. Ah, você conhece essa obra? Conte tudo o que você sabe sobre ela. Esta é uma obra muito importante para a história da arte, pois marca um momento em que a maneira de os artistas representarem o mundo passava por várias mudanças, com o surgimento de uma técnica chamada chiaroscuro, ou claro-escuro, que é o uso de luz e sombra para definir o contraste das formas. A noção de bidimensionalidade também se renovava, com o uso da técnica da perspectiva, cuja função é dar a ilusão de profundidade. Além disso, os artistas conseguiram retratar a realidade com muito mais precisão, a partir da construção piramidal, que usava geometria e matemática para encontrar a proporção perfeita para a pintura. Porém, com o passar de décadas o contexto mudou e muitos artistas de diferentes correntes continuam produzindo outras obras, tendo esta como ponto de partida. É o que chamamos de releitura de uma obra de arte. Vejamos algumas delas. Início da descrição da imagem. 3 pinturas que fazem uma releitura da obra Mona Lisa. À esquerda, uma caricatura colorida da Mona Lisa usando óculos esportivos modelo olho de gato na cor rosa, usando fones de ouvido e tem na mão direita uma cartela de um medicamento psicotrópico. A tela do meio retrata a imagem em preto e branco de Marguerite Agniel, atriz e dançarina da Broadway, posa como Mona Lisa e ao fundo um tom cinza em degradê de cima para baixo. À direita, a tela com a pintura colorida do pintor Salvador Dalí, com os olhos arregalados, uma coroa de flores vermelhas na cabeça, segurando um gato na cor laranja, saindo de sua boca a imagem de um relógio derretido, ao fundo, um recorte de sua obra, A Persistência da Memória, sob um céu azul repleto de nuvens. Fim da descrição da imagem. B. Agora você vai criar a sua Mona Lisa, mas, para isso pense no momento que a humanidade está vivendo, crise econômica, social, política, pandemia, isolamento social etc. Como seria a sua Mona Lisa, na realidade de hoje? Lembre-se que toda figura é figura e fundo. EJA 2, módulo 4 etapa final. Página 91. Agora observe esta outra Mona Lisa. Início da descrição da imagem. Releitura da pintura da Mona Lisa original usando máscara de proteção facial branca. Fim da descrição de imagem. C. O que você acha que o artista quis comunicar com esta imagem? A máscara é um objeto presente na expressão de várias culturas e pode ter diferentes utilidades e significados. Para alguns ela é sagrada, para outros um adereço cênico, ou ainda um adorno de guerra. Elas retratam um pouco dos costumes e crenças de um povo, uma civilização e do momento histórico em que foi produzida. D. Observe as máscaras abaixo. Você consegue dizer qual é a provável origem delas? Início da descrição de imagem. 3 fotografias coloridas de máscaras.
À primeira, duas máscaras esculpidas em madeira escura, à esquerda, a face de uma mulher e à direita de um homem negro, fundo em madeira clara. A segunda mostra uma máscara de terracota, retratando expressão de espanto de um homem com os cabelos e barbas encaracolados, com a boca escancarada, sobre fundo branco. A terceira mostra duas faces sorridentes de homens, eles são bochechudos e corados, têm olhos amendoados, nariz achatado, e finos bigodes, acompanhados de um cavanhaque, um deles tem chapéu vermelho, e estão fortemente maquiados. Fim da descrição da imagem. Arte, página 92. E, considerando o momento de crise e de pandemia, crie uma máscara que registre e dê significado a este tempo. A perspectiva é uma técnica usada nas artes visuais para dar a ilusão de profundidade. Através de linhas que convergem para um mesmo ponto, chamado ponto de fuga, temos a ilusão de que a imagem está indo para o fundo, como se fosse tridimensional. Observando esta imagem, podemos ver em perspectiva as casas de uma periferia, que nos dão a ilusão de que se repetem infinitamente em direção ao ponto de fuga. Imagem. Fotografia colorida em plano geral, de casas de uma comunidade. Do lado esquerdo a cidade ao fundo, e duas barragens para contenção de água na parte inferior esquerda. À direita um homem caminha numa passagem entre os piscinões e as casas. A partir de um ponto mais no centro esquerdo, ponto de fuga, saem 6 linhas em ângulo agudo em direção às casas, linha do horizonte. Fim da imagem. F. Tente desenhar essas casas a partir das linhas propostas. Você vai precisar de uma régua. Apoie sua régua no ponto de fuga e crie mais detalhes no desenho. Arte, página 93. Descrição da imagem: 4 linhas saindo do mesmo ponto, paralelas entre si, sendo uma delas tracejada. Elas medem um esboço da rua e prédios da figura da página 92. O desenho é em preto e branco. Fim da imagem. G. Perspectiva pode ser a maneira que analisamos uma obra de arte ou um objeto, mas é uma palavra que tem vários significados. Quando dizemos perspectiva, podemos pensar nos rumos e propósitos de nossas vidas. Pensando na mesma imagem, como você imagina que é a perspectiva de vida das pessoas que vivem em locais como esse? E qual será a perspectiva desses sujeitos sociais no mundo do trabalho, após a pandemia? Pensando nisso, crie um cartaz que traga uma mensagem para essas pessoas. Você pode escrever, desenhar, fazer colagens e o que mais sua criatividade pedir.